Bom dia, pessoal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como clarear dentes de uma forma não visual e sim usando o recurso do Photoshop para te dar muito mais precisão nos teus ajustes. E isso vai mudar a sua maneira de ajustar a imagem. Fica comigo até o final e bora pro vídeo. Antes de a gente começar a clarear dente, eu quero te mostrar como é que uma imagem ela é percebida ou entendida pelo software. Isso independente de ser Photoshop, Lightroom ou celular, qualquer programa de celular. Como é que o programa ele entende uma imagem? A imagem ela é formada por pixels e cada pixel ela tem um número de R, G e B. E esses números, se você passar o teu mouse em qualquer imagem, ele vai te dar aqui na paleta info aqui, ó, ele vai te dar a numeração adequada por onde ele está passando o teu mouse. Eu posso ver esse pedaço de imagem representado aqui, ó, por números que representam os pixels por onde eu passo. Então, se você passar o mouse aqui, pode ver que tudo é zero, que é exatamente isso aqui. Se eu passar aqui, ó, 255, exatamente o que está lá. Então, aonde eu passo o meu mouse significa que ali existe um pixel com uma numeração. Por isso que o software entende muito bem quando ele faz uma correção. Por exemplo, se eu chamar um ajuste aqui, um Color Balance, e dizer para ele que os meios tons eu preciso colocar amarelo, significa que ele vai pegar a maioria dos tons, mas ele não vai sacrificar tantos pretos e tantos brancos, porque está direcionado aos meios tons. Mas se eu disser para ele que eu quero que ele trabalhe nas áreas de sombras, o que ele vai procurar? As áreas de sombra são de 0 até, sei lá, 58. Então, essas áreas são reconhecidas como sombras. Então, ele vai trabalhar em cima dessas áreas e vai deixar as outras áreas um pouco de lado. Se eu disser para ele que ele vai trabalhar 235, por exemplo, até 255, são áreas de highlights e áreas de branco. Então, ele vai procurar para aquelas áreas. Então, olha como o ajuste aqui é 19, o que ele faz? Não fez quase nada. Agora, deixa eu colocar aqui em midtones e colocar 19. Já é mais forte. Agora deixa eu colocar em shadows. Já pegou bem mais, ó. Então assim, desta forma que o software ele entende aonde que tem que ajustar. E como é que eu vou fazer um ajuste bem rápido na minha imagem? Então, primeiramente, eu vou pegar essa imagem aqui, vou pegar o meu conta-gotas e aqui, ó, clicar com o Shift e vou clicar na parte mais amarelada do dente, que é essa parte aqui. Ele vai colocar aqui um picker aqui e esse picker vai ficar registrado na minha paleta info. E aqui eu vou fazer uma leitura. Eu tenho aqui, ó, de R 253, de G 227 e de B 200. Analisando esses números, eu posso ver que o azul é menor que os outros. Então significa que eu tenho menos azul, automaticamente eu tenho mais amarelo. Se eu olhar um ajuste aqui que é o Color Balance, como é que o ajuste funciona? Eu tenho RGB e tenho cian, magenta e yellow. Toda vez que eu coloco vermelho em uma imagem, eu tiro o cian. Toda vez que eu coloco magenta, eu tiro o verde. E isso vai acontecendo de uma forma que uma cor, quando você coloca, você tira a outra. Então, se eu tenho menos amarelo, significa que eu tenho muito azul. Então, é assim que funciona. Quando eu faço um ajuste, por exemplo, aqui, o que eu vou buscar? Um ajuste que consiga esse equilíbrio. Um dos ajustes que é bem interessante fazer aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um laço, uma seleção perfeita, como essa. Adicionar aqui um pedacinho. Legal? E vou chamar o Hue Saturation. Só que no Hue Saturation, eu não vou, gente, mexer na saturação e nem no canal do Master. Por quê? Porque eu quero mexer no amarelo. Então eu posso clicar aqui em Yellows, amarelo. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou baixar toda a saturação só para que eu possa identificar qual local que ele está trabalhando. Então, eu identifiquei que foi aqui. Perfeito. Não preciso mexer em mais nada, então volta para o zero. Só que não é aqui que eu vou mexer. Clica na paleta Info para ele me mostrar esse picker aqui. E agora eu vou subindo a luminosidade. A luminosidade dele vai me mostrando e eu vou vendo se ele está ficando bom ou não. Bom, aqui eu estou com quase todos os canais mais equilibrados, bem mais próximo do branco, porque eu começo com 0, que é o preto puro, e vou até 255, que é o branco. Então, não estou com branco puro aqui, então já está bem interessante. Beleza, consegui o primeiro ajuste. Esse dente é bem facinho, não estava muito modificado, só liga e desliga. Olha a minha máscara aqui, ela é uma máscara bem perfeita, né? Dente 2.
Isso aqui é um pouquinho mais complicado. Vamos aqui. Tirar esse cara daqui. E vou aplicar um picker aqui com shift em um local bem complicado. Que sempre a gente tem mais amarelo, né? Porque aqui vai ser branco. Então a primeira coisa que eu vou fazer, a minha seleção, fajuta, aqui. Vou chamar o meu ajuste, para ele já vir com essa seleção marcadinha. Vou trocar para o canal do amarelo. E aqui eu vou baixar a saturação. Ó, eu posso mexer só para... Até pode ser baixar a saturação ou aumentar a saturação. Até para você entender aonde que ele está trabalhando. Aqui embaixo, quando você habilita qualquer um dos canais, ele habilita esse slider aqui. Você pode aumentar ou diminuir a tolerância da cor. Então aqui, ó, eu posso pegar mais ou eu posso pegar menos. Então aqui, ó, já está interessante. Aqui tá bom. E eu posso suavizar ou posso aqui deixar um pouquinho menos. Tá bom. Achei a cor ali, onde está trabalhando. Agora eu vou trabalhar na luminosidade. Vou subindo até eu achar que ficou bom. Aqui já está interessante. Olha a numeração aqui, ó. Não estou fazendo isso aqui pelo visual, tá, pessoal? Eu estou fazendo isso aqui baseado em números. Então pode ser um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui já tá bom. Apesar que esse dente aqui tá bem claro. Deixa eu ligar e desligar. Olha aí, ó. Tá bom. Não ficou sem saturação. O que que o pessoal costuma fazer? Eles vêm aqui e baixam a saturação. Baixar a saturação, não faça isso. Isso pode detonar a tua imagem. Ele vai ficar isso aqui, uns cinzas aqui na área. E a ideia não é deixar cinza. É deixar um branco mais natural. Agora vamos pegar um caso um pouco mais complicado. Então eu tenho esse dente aqui. Mesma coisa. Primeira coisa que eu faço é pegar o meu conta-gotas, escolher um local onde é bem prejudicado. Vou pegar aqui assim agora. Ó. E aqui eu posso ver que eu tenho 200 de R, 177 de G e 121 de B. Então o meu amarelo ele está acima. Por quê? Porque o meu azul está bem mais baixo que as outras cores. Então eu vou fazer a minha seleção perfeita. Aqui. Eu vou chamar o meu Hue Saturation. Agora já veio as numerações aqui. Vou clicar no canal do amarelo. E agora eu vou só aumentar aqui, ó, para mim tirar toda a saturação para que eu possa ver aonde é que o ajuste está trabalhando. Porque pode acontecer que eu quero que ele entre um pouquinho mais aqui, ó. Aí eu tenho que aumentar um pouco mais aqui também, ó. Só que aí ele ficou muito marcado. Por quê? Porque eu tenho isso aqui com essa forma. Se eu pegar e vier aqui na máscara, eu posso aumentar o fader aqui, ó, e fazer uma suavização. Pronto. Já posso trabalhar dessa forma. Volta aqui. Só que eu não quero a saturação. Volto no canal do amarelo. E agora, zero aqui. E aí vai subindo o amarelo até ficar um branco bonito. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Ele pegou muito no vermelho. Então quer dizer que a gente aumentou demais aqui. Então eu vou diminuindo aqui, ó. Vou diminuir aqui até ficar natural. Aqui tá bom. Aqui já tá bom, pessoal. E aqui eu vejo que o número aqui tá bem interessante, ó. Já ficaram mais branquinho. Só que agora, como esse dente era muito, mas muito amarelo, eu vou adicionar um outro ajuste que é bem interessante, que é o Selective Color. No Selective Color, eu vou pegar e vou segurar o Alt ou Option no Mac e vou levar esse ajuste aqui, ó, essa máscara aqui para cima. Pronto, ele tá na mesma máscara. Então com o mesmo formato, então quer dizer que não vai pegar aqui na boca. Vou deixar no canal do amarelo. Aqui eu só tenho cian, magenta, amarelo e preto. Quer dizer que se eu colocar positivo, eu tô colocando cian, eu tô colocando magenta, eu tô colocando amarelo. Só que se eu colocar negativo, lembra daquelas corzinhas que tem aqui, ó, RGB. E se eu colocar negativo, eu tô colocando vermelho, eu tô colocando verde e tô colocando azul. Então, o que que eu preciso? É tirar amarelo do amarelo. Então vem aqui e baixo o amarelo um pouquinho. Pronto, aqui já tá natural. Agrupar isso aqui com Ctrl G. Vou colocar uma máscarazinha aqui, ó. Pintar de preto aqui, ó. Pum, pronto. Vamos botar aqui só um blurzinho aqui para não ficar tão. E desligar isso aqui. Olha que legal. Dá um Ctrl T aqui. Olha só. Amarelo e branquinho. Bem natural. Sem tirar saturação. Sem prejudicar o resto da imagem. Não mexi na gengiva dele. Então é isso, pessoal. Deixa um like para fortalecer nosso trabalho.
Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber vídeo bem legal como esse toda semana. Falou? Um grande abraço.